Olá, estamos aqui para elaborar o quarto vídeo da série A História do Povo de Deus. E quando falamos em História do Povo de Deus, estamos falando de Abraão. E você pode pegar aí a sua Bíblia, ir no capítulo 12, versículo 1, onde começa com a vocação de Abraão. Depois você vai lendo aí abaixo e vai perceber que Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai até uma outra cidade chamada Harã. Bom, vamos voltar um pouquinho aí. Estamos falando da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, meso, significa meio, ou seja, um território que está posto entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Por isso o nome Mesopotâmia, porque região, território entre dois rios. Essa região, esse território, foi invadido pelos sumérios, a princípio, pelos acádicos, um pouco mais adiante, a princípio pelos sumérios, que era um povo presente no norte, que desceu e tomou todo esse território. E formou aí o que eles chamavam de cidades-estados. Ur dos Caldeus era uma cidade-estado entre tantas outras. Qual era a característica de uma cidade-estado? Era assim, uma cidade com um portão imenso e no entorno dessa cidade havia uma grande muralha. Salém, que deu origem à palavra Jerusalém, também era uma cidade-estado no princípio. Depois, essas muralhas foram derrubadas. Nós vamos ver isso mais adiante. Então havia na Mesopotâmia, graças aos sumérios, as cidades-estados, com um grande portão por onde entravam as cavalarias do rei, e logo ali embaixo, porque a cidade-estado geralmente ficava numa montanha, logo no primeiro momento havia uma primeira camada de pessoas. Geralmente os mais pobres é que moravam por ali, os tecelões, aqueles que bancavam a sobrevivência dos soldados, de todo o rei e sua família e tudo mais. A segunda camada de pessoas, logo mais acima, na cidade-estado, era a dos soldados, que ficava ali protegendo o rei. Porque o rei, ou toda a sua família, morava na terceira camada, num posto mais alto da cidade-estado, onde havia um belíssimo império só para ele, uma belíssima construção só para ele e para sua família. E na quarta camada havia um templo dedicado a um deus, o Deus do rei. Esse Deus do rei era de adoração obrigatória por todos os que habitavam nesta cidade-estado. Além deste Deus, o Deus do rei, de adoração obrigatória, o povo poderia, ou cada família poderia ter a adoração a um outro Deus daquela época. Mas, obrigatoriamente, esse povo deveria subir a montanha, ir subindo pela cidade e ir lá nesse templo para adorar esse Deus que era o Deus do rei e de adoração obrigatória. Quem ficava do lado de fora da cidade-estado? Os camponeses. Abraão e a sua tribo era um dos camponeses. A exemplo da tribo de Abraão, haviam outras centenas de milhares de tribos que ficavam morando, produzindo fora da cidade. E aí cuidavam também de suas ovelhas, cuidavam de plantações, etc. O problema
ocorre com a saída e a necessidade, na verdade, da saída da tribo de Abraão, e não só a dele, mas de outras tribos, que tiveram que sair de Ur dos Caldeus na direção de Arã. Isso se deu por dois motivos. Primeiro motivo, as cidades-estados daquela época estavam em constante conflitos umas com as outras. E claro, nesses conflitos, quem perdia, quem morria em primeiro lugar? Eram os camponeses, que estavam desprotegidos por conta de habitarem fora da cidade-estado. Então, quando uma cavalaria saía pelo portão grande de uma cidade-estado e ia na direção da outra cidade-estado, os que estavam pelo caminho, camponeses, esses cavalos e soldados matavam esses camponeses, é claro, até chegar na outra cidade-estado na tentativa de destruí-la. Esse é o primeiro motivo que levou Abraão e sua tribo a deixar a região de Ur dos Caldeus e a ir paulatinamente, caminhando devagar na direção de Arã. Um outro motivo, também histórico, é que nessa região, por volta do ano 1900, 2000 a.C., houve uma grande seca, o que levou esse povo a ter que deixar, ou essas tribos, a terem que deixar Ur dos Caldeus e irem para Arã. Então, isto é muito significativo nesse momento. A pergunta feita: por que as tribos deixaram Ur dos Caldeus e foram para Arã? A resposta é: por conta dos conflitos que havia entre cidades e estados e por conta de uma grande seca que assolava a região de Ur dos Caldeus. Outro elemento que deve vir a nós é que cada tribo dessas que habitava fora das cidades-estados tinha um deus como o seu deus principal. Por exemplo, aquelas tribos que habitavam mais a montanha, mais no alto da montanha, tinha um deus a quem esse povo, essas tribos adoravam mais, que era o deus chamado El Shaddai, ou o deus das montanhas. Também havia o deus El Elyon, que era o deus da luz, o deus da manifestação da luz. E quem é que adorava esse Deus? Quais tribos adoravam esse Deus? Aquelas tribos que eram atingidas mais pelo sol e que, olhando para o sol, entendia que esse era a luz dessas tribos e, portanto, olhavam para ele como sendo Deus, ou Deus Helion. Outros adoravam o Deus chamado El Rolam, ou Deus Altíssimo, Deus Poderosíssimo. Era uma relação um pouco mais diferente que essas tribos tinham com Deus. Era o mesmo Deus? Sim, era, mas adorado com nomes diferentes a depender da região que essas tribos habitavam. Se habitava no alto da montanha, El Shaddai. Se habitava no baixo da montanha e logo era atingido pelo sol, El Elyon. Se essa tribo tinha uma relação com um Deus que entendia ser um Deus muito distante, El Rolam, ou seja, o Deus Altíssimo, Poderosíssimo, inatingível quase. É com essas noções que nós abrimos os estudos praticamente bíblicos, querendo que você entenda que as relações primeiras dessas tribos todas que habitavam a Mesopotâmia com Deus eram relações diferentes, a depender dos territórios, das regiões que essas tribos habitavam. E Arão saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arã e de Arã desceu para o Egito. Nós vamos acompanhar de perto essa história e essa caminhada do povo de Deus.
Um grande abraço a todos que nos acompanham e até o próximo vídeo.